Glória a Jesus. Quantos nos visitam nessa noite? Faz um sinal assim para a gente conhecer os irmãos que nos visitam. Olha aqui o casal, as nossas irmãs ali. Cadê? Aqui os nossos irmãos. Você que é da igreja, já apertou a mão? Já deu um sorriso? Tem mais alguém? Nossa irmã ali, a jovem. Mais alguém? Aí em cima tem alguém que nos visita? Ali a nossa irmã, ô Glória. Mais alguém? Muito bem, seja bem-vindo. Ao Nilson, ô Glória, Deus abençoe. Deus abençoe. Sejam bem-vindos. Eclesiastes 7. Quem achou? Eclesiastes 7, versículo 2. O texto sagrado diz assim: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. 7:2, viu, querido? É 2. Porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos aplicam o seu coração. Agora vamos a Lucas 23. Baixa um pouquinho mais, vem, só um pouquinho. Lucas 23, versículo 39. Lucas 23, verso 39. Se você não tiver como acompanhar, pode acompanhar aqui no telão. Diz assim: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: lembra-te, Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, esta é a sua palavra. Fala conosco, alimenta a nossa alma. Liberta, salva, transforma, edifica o nosso coração. Nós colocamos a nossa vida diante de Ti. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, um dos homens, ou o homem mais sábio que já existiu, por nome de Salomão, ele falou algo, irmãos, que na primeira impressão, quando a gente ouve, é algo controverso. Eclesiastes 7, versículo 2. O homem mais sábio que já existiu, ele disse: é melhor ir em um velório do que ir em uma festa de aniversário. Trocando em miúdos, foi isso que ele falou. Isso, irmãos, é algo que impacta quando a gente ouve. Mas a grande questão é que, vindo do homem mais sábio que já existiu, isso desperta em nós um interesse, porque nós só queremos ouvir pessoas sábias, pessoas que tiveram sucesso, pessoas que tiveram êxito. Ninguém quer ouvir quem ensina a emagrecer que não emagreceu, quem ensina a ter cabelo que não tem cabelo. Não é verdade, irmão? Todo mundo quer ouvir alguém que tenha autoridade. E quando Salomão diz que é melhor ir em um velório do que em uma festa de aniversário, é estranho, porque quem aqui preferiria ir em um velório do que em uma festa de aniversário ou de qualquer outra festa? Ninguém. Quem concorda comigo? Porém,
ele explica por que é melhor ir. Baixa só um pouquinho. Por que é melhor ir em um lugar onde há luto do que em um lugar onde há festa. Ele mesmo diz, é o seguinte, é porque lá onde há luto, olha o que ele diz, está o fim de todos os homens, e os homens aplicam, os vivos aplicam o seu coração. Você sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo, todas as pessoas quando vão em um velório, elas refletem sobre a sua vida. Geralmente sai de uma festa a 1000 por hora, bate o carro, mas duvido alguém sair de um velório a 1000 por hora, a não ser que esteja desesperado porque perdeu alguém. Mas fora isso, se você sai reflexivo, pensativo, porque a morte nos faz refletir de que em breve será conosco. O homem mais sábio que já existiu falou isso, e ele disse, ali se vê o fim de todos os homens, e não faz diferença se você é bonito, se você é feio, se você é rico, se você é pobre, se você tem influência, ou se você é anônimo. A verdade, irmãos, é que todos nós partiremos. E a pergunta não é se, a pergunta não é, ou a questão mais importante não é como, e a pergunta mais importante não é quando. A pergunta mais importante é se estaremos preparados quando esse dia chegar. A morte, ela é dolorosa. Eu me lembro que eu tinha um amigo, eu estudava com ele, e eu amava aquele amigo. Nós tínhamos uma amizade muito forte. E eu brincava porque ele parecia, não sei se alguém conhece aqui, o Doug Funny, do desenho. Ele era cara idêntico. Eu dizia assim, rapaz, não é possível, o cara te conheceu e criou o Doug. Porque seu narigão é tudo igual. E a gente brincava. E ele disse assim, pede para sua mãe ano que vem colocar você de tarde, para a gente ficar junto, estudar junto ano que vem de novo. Eu disse sim. E quando foi no período das férias, em um belo dia, meu primo chegou lá em casa, ele também estava conosco. E ele disse, você ficou sabendo que Luciano morreu? Eu tomei um susto. Eu não acreditei. Eu disse, não. Ele foi para um rio, foi nadar. Lá em Eunápolis, sul da Bahia, Rio do Peixe. Morreu muita gente lá. Ele disse, ele morreu. E eu era novo e aquilo me devastou. De lá para cá eu perdi muitas pessoas queridas e amadas. Não vou falar sobre elas, porque eu sei que tem muitas pessoas aqui também que perderam vidas, amadas e queridas. E nós, o grande problema, irmãos, é que nós ainda encaramos a morte como final. E não é. Porque a morte é o início. Quem é crente aqui, diga amém nessa noite. E aí é que está a questão. A grande questão não é como vamos morrer. Se afogados, se de acidente, se vamos cair, se vamos adoecer. Isso não muda. Não é quando, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 50 anos. A pergunta não é se morreremos, porque temos a certeza que nós partiremos. Porque a eternidade nos espera, aleluia. Mas é se estaremos preparados quando esse dia chegar. Irmãos, eu costumo dizer que se eu não fosse crente, eu fui criado na igreja, eu ia ser difícil de ser crente. Eu ia ser difícil de ser crente porque eu não creio em qualquer coisa. Minha mente é analítica, crítica e imparcial, perdão. Então eu teria grandes dificuldades em ser um crente. Mas eu sempre digo que tem algo que me faria tornar um crente. Tem algo que eu acho que faria eu me converter. O que é, pastor? Alguns fatores, mas tem um que eu sempre destaco. Eu sempre refletiria o seguinte: e se tudo que a Bíblia ensina, se tudo que os crentes ensinam dentro da Bíblia for
uma verdade. E se eu morrer enquanto eu estiver dormindo e não tiver aceitado esta verdade, isso me faria estremecer de medo. Isso me faria, eu refletiria, se eu tiver um AVC, se eu tiver uma parada cardíaca, e se eu morrer, puf, e não der tempo, o que será de mim? Isso me faria talvez correr inicialmente para Deus. Porque muitas vezes o que nos leva a correr para Deus é o medo. Mas quando a gente o conhece, a gente fica por prazer, porque Ele é maravilhoso, aleluia. A história de Noé nos mostra que Deus é longânimo. Essa semana eu estava falando com minha esposa, que se eu fosse Deus, eu já tinha matado meio mundo. E você também. Eu me pergunto, por que Deus deixa... Não vou terminar aqui a frase. Aí a Bíblia responde, porque Deus é longânimo. O que é isso? Deus dá muitas chances. Para quem fez o mal, também. E quem acha que Deus é ruim, é só olhar quanta gente ruim está viva. E Deus ainda está mantendo viva. Porque se fosse eu, já tinha matado meio mundo. Você acha? Olhe para cá. Deus deu 120 anos à humanidade. Por 120 anos Noé pregou. E o povo ria, zombava, dava risada. Noé ia para o culto. Não precisa disso, para que ir? Que nada. Aí ó, tem um carro, tem uma casa, estou bem de vida. Não é um fanático. E Deus, olha, vai acontecer o dilúvio. Até que um dia veio. Aí quando o dilúvio veio, Deus fechou a porta pelo lado de fora. Deus trancou, para Noé não poder abrir. Aí todo mundo começou a gritar, Deus é ruim? Não. Por que Deus não abriu? Porque Deus deu 120 anos para eles. Deus não é ruim, Deus foi longânimo. Como é isso, pastor? Hoje é do mesmo jeito. 70 anos você vai ter? Talvez 60, 80. Não está bom? Foram 80 anos para você se arrepender. Mas não. Depois, outro dia. O homem de Deus disse assim, quantos partiram para a eternidade, deixando para se consertar com Deus amanhã? Ouça, irmãos, escute o que eu vou dizer. A Bíblia fala, nós lemos um texto, que haviam 2 ladrões. Quantos? 2 ladrões, um do lado esquerdo e um do lado direito do Senhor Jesus. Os 2 estavam morrendo e a salvação estava no meio. Um que estava de um lado disse assim, se tu é o Filho de Deus, por que tu não desce da cruz e salva a gente também? Estava zombando de Jesus. O outro disse assim, rapaz, tu não teme a Deus, nem estando na morte. Esse homem é justo, a gente merece. Ele não, aleluia. Aí ele olhou para Jesus e disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que quer dizer esses 2 homens? Esses 2 homens representam, irmão, a humanidade. Nós temos 2 grupos. Nós temos 2 tipos de pessoas. Porque nós só temos 2 destinos, 2 caminhos. Um que acha que Jesus vai salvar ele, mesmo ele não reconhecendo o seu pecado e não se arrependendo. Que acha que Deus tem a obrigação de fazer algo por ele, mesmo ele continuando com o coração endurecido e rebelde, que não tem coragem de pedir perdão nem de se humilhar. Do outro lado tem um grupo que pecou, que errou, mas que reconhece o seu pecado, que não afronta Deus, mas o reconhece, que não o ignora, mas que olha para ele e diz, eu preciso de um Salvador, aleluia. Aí Jesus olha para ele e diz, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Irmão, talvez você diga assim, pastor, eu não acredito nessas coisas, pastor. Para mim morreu, acabou.
Pastor, tem tantas religiões, e o senhor está falando aí, então, não, o senhor está dizendo que qualquer religião leva para Deus. Talvez você diga assim, pastor, tem muitos deuses, porque tem gente que acredita. Ou quem sabe você diga, eu sou um ateu, pastor, eu não creio em Deus. Isso aí funciona para quem crê em Deus. Eu não creio. Eu creio no que é físico, no que é material. E olhe para mim, irmão. Quem sabe você esteja aqui ouvindo esta palavra, ou quem vai ouvir depois, diga assim, não há verdades absolutas, não existem verdades absolutas. Ou seja, o que é uma verdade absoluta? Uma verdade ou uma coisa que seja verdade, que sirva para todos. Não existe, pastor, cada um tem sua verdade. Não existe uma verdade que sirva para todos. O senhor acha que Deus vai mandar o povo para o inferno? Não é Deus que vai mandar, não. A Bíblia diz que o inferno não foi criado para nós, foi criado para o diabo e seus anjos. Mas todas as gentes que se esquecem de Deus irão para lá. Então olha aqui para mim. Alguém pode dizer, pastor, não tem uma verdade que sirva para todos. Eu te pergunto, será? Então deixa eu te fazer uma pergunta, irmão. Quem aqui sabe o que é uma bússola? Conhece uma bússola? Pelo amor de Deus, todo mundo, né? Uma bússola, ok. Pergunto, a bússola aponta para onde? E a pergunta ficou mais difícil agora. Tem irmão que... olha. A bússola aponta para onde? Para o norte. E onde é o norte? O norte é para cima. O norte é para cima. Aí talvez você diga assim, pastor, não há uma verdade absoluta. Não há? Então vamos lá. Se você pegar a bússola e a bússola apontar para o norte, e você estiver perdido, e ela estiver apontando para o norte, você diz assim, não acredito. Cada um tem seu norte. E aí? Quem é que está errado? A bússola ou você? A bússola, irmão, a não ser que ela esteja quebrada, ela não erra. Então não é o que você acredita, é o que é. Quem está me entendendo aqui? A verdade é que se ela apontar para cá, dizendo que o norte é para cá, a verdade é que o norte é para cá, quer você acredite ou não. Então aqui, na bússola, não importa no que você acredita, o que importa é o que é. Então existe uma verdade absoluta sim, porque o norte só é para um lado. Não existe um norte para um é para um lado. Eu estou com 3 bússolas, estou com 3 pessoas, cada um com um norte. Não, se tiver 20 pessoas, a bússola vai apontar o norte para lá nas 20. Se tiver 100, a 100 vai apontar para lá. Se tiver 1000, e se um no meio disser, não, mas o meu norte, então vai para o sul para você ver. Então ouça o que eu vou falar. Alguém pode dizer assim, mas a religião tal diz isso. Não é que a religião tal. Mas o meu pai, minha mãe, ou uma pessoa influente falou isso. Não me interessa o que o seu pai, sua mãe, uma pessoa influente, uma religião falou. É o que a bússola falou, aleluia. E ela não erra. Glória a Deus. Eu aprendo aqui, irmãos, que uma verdade não muda porque eu não acredito nela. Repita comigo, uma verdade não muda porque eu não acredito nela. Por exemplo, o sol queima. Quer você acredite ou não, o sol queima. A água molha, quer você acredite ou não. Então, escute. Há pessoas que dizem assim, não pastor, a vida é aqui. Temos que curtir aqui. Claro, temos que curtir, eu curto. Quem curte aqui? Eu curto. Agora olha aqui para mim. Dizer que a vida é aqui só, está errado. Se puder projetar, querido, Tiago capítulo 4, eu quero ler com você. Versículo 14. Tiago vai falar sobre o que é a vida. Tiago 4, 14, olha o que ele diz. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Alguém sabe? Porque o que é a vossa vida? Aí ele responde, é um vapor que aparece por um pouco e depois
A Bíblia diz que a sua vida é um vapor, que você aparece por um tempo e depois desaparece. Você já parou para refletir que daqui a 100 anos nenhum de nós estaremos aqui? Os poderosos da terra, os grandões, os famosos, os ricos, os pobres, não interessa. Daqui a 100 anos ninguém que está aqui, a não ser talvez uma criancinha aí, mas quase impossível que daqui a 100 anos vocês que estão me ouvindo sejam aqui. Escute o que eu vou falar. Hebreus 9:27, se puder projetar, vai dizer assim: ao homem está ordenado morrer uma só vez. Amém? Vindo depois disso o juízo. Pastor, mas eu conheço uma pessoa aí que morreu e ressuscitou. Aleluia. Tem um cara, acho que é na África, já 9 vezes já, parece que o cara morre, ressuscita. A Bíblia não está falando disso, que Lázaro morreu uma vez e morreu 2, que Jesus ressuscitou ele. Quando a Bíblia fala morrer uma vez, a Bíblia está dizendo não haverá reencarnação. A Bíblia não está dizendo que Jesus não pode ressuscitar, mas nesse mesmo corpo, nessa mesma geração, nessa mesma época. Você pode morrer lá na cama do médico e ele te ressuscitar, Jesus, né, através dele. Mas você vai continuar nesse corpo lindo, diga amém por isso. Ih, irmão, você vai continuar nessa geração. E a Bíblia está dizendo que você não vai ter outra vida, outra chance. A Bíblia está dizendo, você morre uma vez só, e depois que você morre, vem o juízo. Essa semana o irmão André ali me enviou um vídeo e disse: pastor, o que o senhor acha disso? E eu achei interessante, porque o homem no vídeo, o rapaz no vídeo, ele fez uma analogia que eu não posso afirmar que é o que não é, mas eu achei interessante, só isso. Ele disse assim: você já parou para pensar de que nós podemos estar mortos? Achei interessante, porque eu nunca tinha visto ninguém pensar dessa forma. Ele disse: você já parou para pensar que nós podemos estar mortos e a vida começar depois que morrermos, na verdade, o que partimos daqui? Se você analisar, não de forma plena, mas se você analisar, a vida começa depois daqui. Por quê? Porque aqui é a passagem, aqui não dura, mas o que vem depois é eterno. E se o que vem depois é eterno, o que mais importa não é o que é passageiro, o que mais importa é o que é eterno. Alguém está entendendo? Diga amém. Agora, pastor, como é que o senhor acredita na Bíblia? O senhor está dizendo que tem verdade absoluta, o senhor falou da bússola, mas a Bíblia, dá para acreditar nela? Me faltaria tempo, irmão. Eu precisaria de horas para dizer porque eu creio na Bíblia. Mas eu só vou te falar umas coisas aqui rápidas. Aliás, eu vou te falar uma só, que eu acho que isso aqui mata tudo. Você sabe por que eu acredito na Bíblia? Porque a Bíblia nunca errou em nada. Você já viu o pregador dizendo a inerrante palavra de Deus? Inerrante quer dizer que não erra. Só para você ter uma ideia, irmão, nenhuma verdade científica da Bíblia até hoje foi derrubada. Eu poderia te dar vários exemplos, mas o tempo não dá. Vou te dar só um exemplo. Há mais ou menos 2000 anos atrás, começou-se a falar que a Terra era redonda. A ciência, mais ou menos 2000 anos. E há mais ou menos aí 500 anos atrás veio a constatação de que a Terra era redonda. 500 anos atrás. Há 2000 anos já falava, 500 se constatou. Agora eu vou te mostrar aqui. A Bíblia já falava isso há quase 3.000 anos atrás. Só para te mostrar, Isaías 40, 22. Eu acho que é na tradução, acho que é na ACF, não sei qual é a tradução, mas a tradução que eu mais gosto, Isaías 40, 22, está escrito que Deus é aquele que se assenta, é outra tradução, sobre o globo da terra.
Escute bem, 700 anos antes de Cristo, Deus usa o profeta Isaías para dizer assim: olha, Deus se assenta no globo da terra. Globo é o quê? Hein, irmão? Coisa redonda, uma coisa circular. Aí a ciência começou a vamos ver. A Bíblia já falava sobre isso. Nunca, nada do que a Bíblia afirmou, a Bíblia errou até hoje. Você dá glória a Deus por isso. Eu poderia te dar 5, 6, 7, 20 argumentos científicos da Bíblia, mas falta tempo. Por exemplo, a luz é algo que difere do sol. A ciência foi descobrir isso bem depois. A Bíblia já falava isso em Gênesis, que primeiro Deus cria a luz, depois Ele cria o sol. Por aí vai. Nunca a Bíblia errou. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. A Bíblia nunca errou em nada. Ela só vai errar na questão da eternidade? Será que uma palavra que nunca errou em nada, será que ela só vai errar na questão da vida após a morte? Quero sua atenção, irmão. Você está no tempo e espaço. Diga comigo, tempo e espaço. Você está no tempo e espaço, mas você nasceu na eternidade. Diga assim: eu nasci na eternidade. Você nasceu na eternidade. O teu corpo foi formado no ventre da sua mãe, mas a sua alma saiu do céu, da eternidade, e entrou dentro do corpo que estava no ventre da sua mãe. Diga glória a Deus. Quer que eu te prove isso? Precisaria de muito tempo, mas hoje eu só estou introduzindo, amém, irmão? Essa pregação vem nos próximos domingos. Eu vou te provar rapidinho aqui, quer ver? As coisas da terra não te preenchem. Já percebeu? Quer ver? Uma alma que é eterna não pode ser saciada com coisas passageiras. A prova de que você é uma alma eterna é que você compra uma coisa hoje, fica feliz, mas não demora muito, a tua alma está vazia de novo. Você diz: eu vou casar, quando eu casar, ô glória, eu estou realizado. Minha mulher ficou porque casou comigo, né? Mas aí tu casa e tu percebe que não é bem assim. Aí tu diz: não, se eu tiver aquele emprego. Aí tu alcança, aí você, nada te preenche. Você compra, você come, você bebe, você aquela roupa, você veste, mas parece que está faltando alguma coisa. E está faltando mesmo, porque tem um espaço aí que só a glória e a presença de Deus preenche. Aleluia. Nada da terra vai saciar. Pode aplaudir Jesus. Pode aplaudir. Pode assistir até o final da sua vida, você vai ver que não vai. Os homens buscam poder, glória, fama, honra. E quanto mais poder tem, mais quer. Você já viu uns camaradas que roubam 50 milhões e não tá bom? Se der a chance, ele rouba mais 100. É insaciável, porque ele está buscando uma coisa na terra que só o céu pode dar. Aí você diz: pô, o cara já tem 20 apartamentos, o que quer mais outro? 60 carros, não quer mais. A alma, só Deus sacia. Agora você pode dizer assim: pastor, pastor, eu sou ateu. Eu sou ateu, pastor, eu não creio em Deus. Tem uma brincadeira que diz que o camarada só é ateu até o avião começar a cair. O cara tá no avião: eu sou ateu. Aí o cara: pessoal, aperte o cinto que vamos cair. Aí o ateu: meu Deus! Mas brincadeiras à parte, muitos afirmaram a inexistência de Deus. Muitos declararam serem ateus, empinaram seus narizes e disseram que não precisavam de Deus porque Ele não existia, que Deus era uma muleta e etc, etc, etc. Só que no final de suas vidas, muitos foram surpreendidos. Aliás, eles surpreenderam com algumas frases. Eu vou citar algumas aqui. Eu vou citar algumas frases de alguns ateus famosos no seu último suspiro de vida. Porque eu não preciso provar na Bíblia que Deus
existe, né? Porque na verdade Deus não existe, Deus é, diga glória a Deus. Eu só vou citar algumas frases de alguns ateus famosos. No último suspiro de vida, a última frase. Carlos IX, quando estava morrendo, um grande ateu. Você sabe o que foi que ele falou? Estou perdido. Reconheço claramente. Morreu. Você sabe o que Robbins, pesquisa na internet quem foi? Robbins, um grande ateu, nos últimos suspiros de vida, a última frase dele foi: estou diante de um terrível salto nas trevas. Morreu. E Jaroslavski, eu acho que é assim que se fala, presidente do Movimento Internacional de Ateus, quando estava morrendo, ele gritou: por favor, queimem todos os meus livros, eu vejo o santo. Winston, primeiro-ministro britânico, na hora da morte, ele gritou, um grande ateu: que tolo eu fui. A enfermeira que viu a morte de Voltaire, ela viu ele morrendo e ela disse assim: olha, nem por todo o dinheiro da Europa eu quero mais ver um incrédulo, eu quero mais ver um ateu morrer. Ela disse que ele gritou a noite toda por perdão. Deus está vivo. Pastor, mas eu já tenho minha religião. A palavra religião vem de religare, que significa religar. A nossa religião chama-se Jesus. Porque religião não salva, religião divide, mata, destrói. A verdadeira religião é Cristo, porque Ele nos religa a Deus. Foi dançado, cantado aqui, João 14, versículo 6. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, diga vem, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, glória a Deus. Ele é a porta que dá acesso a Deus. Portanto, quem não conhece Jesus, não conhece a Deus. A religião te dá dogmas e ritos. Jesus muda a sua forma de pensar, a sua forma de agir, te dá paz e vida eterna. Aí talvez alguém diga: pastor, mas eu conheço muita gente na igreja que se comporta mal, que age errado, e eu não vou para a igreja por isso, irmão. Muitos encontraram a igreja, mas não a Cristo. Então a Bíblia não manda você olhar para irmão, a Bíblia não manda você olhar para padre, nem para papa, nem para pastor. A Bíblia não manda você olhar para obreiro, nem para diácono. Hebreus 12, versículo 2 diz: olhando para Jesus, porque Ele é o único que não erra, que não falha. Ele é perfeito, Ele é perfeito. Glória a Deus. E para encerrar, o que é que acontece quando a gente morre? Resumindo, o que é que acontece quando a gente está para partir para a eternidade? No momento em que você morre, 30 segundos depois, o seu corpo começa a entrar em estado de decomposição. Uma bactéria chamada cadaverina começa a agir no teu corpo 30 segundos depois da sua morte. O teu corpo começa a passar por um processo. O seu sangue coagula, sua pupila dilata, sua pele esfria. O teu corpo não reage mais aos estímulos. Por quê? Porque aconteceram duas coisas depois que você morreu. O teu espírito volta para Deus. Isso está em Eclesiastes 12, 7. A Bíblia diz que o corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus. O espírito de todos voltam para Deus. O que é o espírito? O espírito
Não é Espírito Santo, é Espírito com E minúsculo. O Espírito que está dentro de você, que é o Espírito humano, ele é responsável por tua conexão com o mundo espiritual. Ele te mantém vivo. Quando ele sai do teu corpo para voltar para Deus, você morre. A tua alma também vai sair junto. Agora ouça. O espírito do ateu, o espírito do feiticeiro, do crente, do umbandista, não interessa. Todos, o espírito de todos voltam para Deus. E o que ocorre? Agora, teu corpo parou de funcionar. O teu espírito voltou para Deus. E agora, a tua alma. E o que é a alma? A alma é você. A alma é a essência, é você de verdade. Se você tiver intimidade com o irmão do lado, diga para ele assim, olha, você não é esse corpinho bonito não. Fala para ele, você não é esse corpinho bonito não. Não, pastor. Você é a alma que habita nesse corpinho bonito. Você é o que está dentro. Tanto é que quando encontra alguém morto, diz assim, encontrou o corpo. Por quê? Porque a pessoa não está mais ali. Só está o corpo. O teu corpo é a embalagem. A tua alma sai. O que é alma? Mente, emoções e vontade. Você é isso. E aí quando você morre, a tua alma só tem dois destinos, segundo a Bíblia: o céu ou o inferno. Não, pastor, tem um purgatório. Só se você tomou purgante. Purgatório, pastor, eu fico no meio, entre o céu e o inferno. Aí eu purgo os meus pecados e depois eu vou para o céu. Onde é que está isso na Bíblia? Te contaram isso? Mentiram para você. A mesma mentira quando te falaram que existia coelhinho da Páscoa e Papai Noel. Então você precisa saber que não existe nada na Bíblia que afirme isso. Amém, irmão? Não, pastor, a alma fica perambulando. A alma fica caminhando. Não há nenhum texto na Bíblia que afirme isso. Lucas 16, para encerrar, versículo 22. Vou te mostrar um texto só, para a gente ir para casa. Esqueça as nomenclaturas. Apegue-se só nos destinos. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, que é a mesma coisa que céu. E morreu também o rico e foi sepultado. Ah, então ele ficou na sepultura, né, pastor? Não. Olha o que diz o versículo seguinte. Ele não ficou na sepultura, o corpo ficou, a alma não. E no inferno, ele ergueu os olhos, e estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Continua. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Irmão, a terra é a rodoviária. É aqui que você adquire a passagem para onde você vai. Você não vai reencarnar, porque já disse, Hebreus 9, 27 diz: ao homem está ordenado morrer apenas uma vez, vindo depois disso o juízo. Seus títulos não vai te salvar, nem vai me salvar. A sua beleza, a sua riqueza, o seu poder, as suas posses não servirão de nada na eternidade, nem depois daqui. Quem está entendendo, diga amém. Eu quero finalizar essa palavra, porque nós estamos iniciando hoje essa série. Eu quero deixar uma semente no coração de todos que aqui estão. A eternidade e depois. Teve um jovem que ele passou no vestibular alguns anos atrás. Ele passou para uma universidade federal e ele ficou muito feliz,
Quando ele viu o resultado, ele foi lá pegar o resultado. E quando ele viu o resultado que ele passou, ele saiu pulando de alegria, tão eufórico, porque era o sonho da vida dele. E quando ele encontrou, a primeira pessoa que ele encontrou foi um senhor, um velho, sentado num banco na praça. E mesmo sem conhecer, por conta da euforia, ele abraçou aquele senhor e disse: eu passei. O senhor sorriu para ele, e ele, feliz da vida, disse: eu passei no vestibular, passei em direito, serei um grande advogado. E aí, aquele senhor olhou para ele e disse assim: que bom, você vai se formar? Ele disse: sim, serei um grande jurista. Ele disse: pronto, você vai se formar, que bom. E depois? Aí ele, feliz da vida: depois eu vou ganhar uma grande causa, eu vou ganhar várias causas, vou ter recursos, vou ganhar dinheiro, vou construir um patrimônio. Aleluia. Quem sabe me tornar um juiz, ou talvez até ministro do STF. Aí ele olhou e disse assim: que bom. E depois? Depois eu vou casar com uma linda mulher, terei filhos bonitos, vou viajar pelo mundo, vou viver a vida. O senhor olhou para ele sorrindo e disse: que bom. E depois? Depois eu vou comprar o que eu puder comprar, vou usufruir o que eu puder usufruir, e vou envelhecer. O velho olhou para ele e disse: que bom. E depois? Ele já todo sem graça disse: depois que eu envelhecer, eu vou terminar os meus dias e vou morrer. Aí o velho olhou para ele e disse: que bom. E depois? Ele não sabia mais o que falar. Sabe por quê? Ele se calou. Porque tudo que você tem, tudo que você é, o que poderá ser, não valerá de nada na eternidade. A Bíblia diz em Apocalipse que a única coisa que nós levaremos são as nossas obras. Por isso, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você faz, pensa, olha. Eu quero dizer para você que haverá um depois. E o depois, o meu depois, eu quero crer que eu vou estar diante dele, aleluia. E diz assim: e aos que estiverem à sua esquerda. Não sei porquê, né? Ele dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Por quê? Tive fome, não me deste comer. Tive sede, não me deste beber. Tive preso, não me visitaste. Não escolheu obedecer, escolheu os prazeres. O hedonismo está reinando, irmão. Prazer a todo custo. Eu quero o meu prazer. Eu quero o meu prazer, eu quero o meu prazer. E todo mundo sabe que tudo na vida que vale a pena exige renúncia e sacrifício. Mas a Bíblia diz que os que estiverem à sua direita, quem vai estar à direita dele? Aleluia. Para melhorar, eu vou estar, quem mais? Aleluia. Diga para o irmão do lado: quero te ver lá na direita, viu? Né? Fala: quero te ver lá, hein? Aos que estiverem à sua direita, que não foram perfeitos não, mas que renunciaram às suas vontades, renunciaram aos seus desejos e obedeceram ao Senhor, aleluia. Ele vai olhar e dizer assim: vinde benditos de meu Pai, e possuir por herança o reino que vos está proposto.
que foi preparado desde a fundação do mundo. Entra no gozo do teu Senhor, aleluia. Quem vai morar no céu, fica de pé nessa noite. Aleluia. Haverá uma eternidade, e ela, quer você queira ou não, é real. A pergunta que eu preciso deixar é: estamos preparados? Eu quero fazer uma oração. Eu queria que você colocasse a mão assim no seu coração.